Olá a todos, meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo e seja muito bem-vindo ao canal da DARI. Aqui na DARI você confere diversos vídeos em que eu vou estar comentando, vou estar abordando características, aspectos e curiosidades voltados ao nosso agro de forma geral. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os solos. Eu vou fazer uma abordagem de forma geral, vou falar um pouquinho tudo o que envolve a parte de solos, o que são os solos, do que é constituído, qual a sua formação. Vou abordar um pouquinho os aspectos da análise de solo, dentre outras características que eu vou estar abordando. Então, você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal da Dari, que semanalmente vai ter muitos vídeos aqui interessantes, e já deixa seu like para estar ajudando também. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. Basicamente, o que é o solo? O solo é a parte mais superficial da crosta terrestre. Ela trata-se de um complexo composto de mineral, matéria orgânica e gases. Então, o conjunto desses três aspectos, que são os minerais, a matéria orgânica e os gases, eles acabam formando essa matéria, que é chamada de solo. E a pedologia se caracteriza como o ramo da geografia que estuda esses solos. Então, você que está cursando, às vezes, a agronomia, algo do tipo, se você ouviu ou vai ouvir ainda falar em pedologia, a pedologia exclusivamente é a parte que estuda sobre os solos. Eu vou estar abordando agora um pouquinho sobre a questão da formação de um solo. O solo, basicamente, para ele ser formado, ele passa por todo um ciclo. Aqui, basicamente, eu fiz um organograma aqui, em que se inicia uma decomposição da rocha, que ele passa por processo de interperismo. O processo de interperismo é o processo em que a rocha ela acaba se decompondo com o passar do tempo. Então, a rocha ela acaba soltando aquele pozinho e vai se decompondo com o passar dos anos. Então, todo esse processo que pode ser acelerado devido a fatores climáticos, ou então que pode durar milhares e milhares de anos, é chamado de interperismo. Esse interperismo ele acaba gerando matérias físicas e também matérias químicas, que acabam originando os componentes minerais que futuramente vão formar o solo. Nesses componentes minerais está presente o material orgânico, que sucessivamente vai acabar gerando o humus, que é responsável pela fertilidade do solo, ou seja, um solo com um grande teor de matéria orgânica, um grande teor de humus, é um solo que se caracteriza por ser muito rico fertilmente, e isso se caracteriza como um solo de forma geral. Claro que envolve muitos outros aspectos, termos ali mais detalhistas, mas eu quis meio fazer uma abordagem de forma geral. Vou estar abordando agora um pouquinho sobre os horizontes do solo. Os horizontes são as divisões presentes no solo. Então, quando você olha a camada de um solo, você conseguir olhar ela a partir da parte externa, você vai ver que o solo tem aquela primeira camada, a segunda camada, a terceira e aí sucessivamente. Aquela primeira camada é a camada também denominada de horizonte O. O horizonte O é o horizonte superficial que pode conter mais de 20% de matéria orgânica em diferentes graus de decomposição. O segundo horizonte, um horizonte A, ele apresenta grande quantidade de material decomposto e também misturado com minerais. Ela sofre grande perda de minerais pesados, como ferro e alumínio, principalmente através do processo de lixiviação. O processo de lixiviação nada mais nada menos do que, por exemplo, quando ocorre uma chuva muito forte e acaba arrastando aquele solo. O solo ele acaba sendo lixiviado. O horizonte B ele é pouco afetado pela erosão natural e pela ação do homem, por causa que ele já fica numa camada bem mais superficial do solo. E também ele é muito pobre em matéria orgânica, só que ele é muito rico em material mineralógico, por se situar já numa camada inferior, igual eu disse anteriormente. E também tem o horizonte C, que é chamado de regolito, que é um material decomposto oriundo da rocha matriz. Além desses horizontes, também tem um horizonte D, que é a última denominada a camada mais superficial, e alguns consideram até mesmo um horizonte E, em que é uma última camada em que é proveniente apenas de minérios. Só que os horizontes mais comentados, que são abordados mesmo, é o horizonte
o O, o A, o B e o C. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte da composição do solo. Quais são os componentes do solo? Em relação aos componentes do solo, basicamente são dois. São os minerais e a matéria orgânica. O ar e a água acabam preenchendo espaços existentes entre as partículas dos componentes sólidos e entre os espaços que acabam se chamando de poros. Então, um solo é constituído, de forma geral, primeiramente de areia. A areia ela origina-se da alteração de rochas, que contém principalmente o quartzo. Esses grãos eles acabam deixando grandes espaços vazios entre si, que é denominado de poros, igual eu citei anteriormente, e isso acaba facilitando a circulação da água e do ar no solo. Outro ponto é que ela pode ser constituída de argila. A argila ela se origina-se principalmente da alteração do feldspato e de outros minerais que compõem certas rochas. E também o humus, que eu comentei anteriormente, que ele é muito importante, principalmente na questão da fertilidade do solo. Então, o humus ele é formado pela decomposição da matéria orgânica e contém muitos sais minerais resultantes do processo de decomposição. Agora eu vou estar abordando em relação aos tipos de solo. Os tipos de solo, de forma geral, eles vão se equivaler ao que eu abordei agora, que é a questão da areia, da argila e do humus. Então, o primeiro solo é o solo arenoso. O solo arenoso ele se caracteriza por um solo muito permeável, igual a ter anteriormente, que a areia se caracteriza por ter um elemento poroso, ou seja, o ar e a água conseguem passar facilmente por ela. Então, o solo arenoso ele deixa a água passar com muita facilidade por ele. Mas isso, ao mesmo tempo, ela acaba dificultando o desenvolvimento de uma vida vegetal no mesmo. Um solo arenoso, em média, contém aproximadamente 70% de areia e também ele é muito poroso e também muito permeável. E um exemplo do solo arenoso é nada mais nada menos do que a areia da praia. O outro tipo de solo é o solo argiloso. O solo argiloso seria o contrário do arenoso. Ele se caracteriza por conter aproximadamente 30% de argila. Ele é, diferentemente do arenoso, ele é pouco permeável e ele contém diferentes nutrientes. Nas regiões úmidas predominam o cálcio, o magnésio, o potássio, o ferro e também o alumínio. E também tem o solo umífero. O solo umífero contém aproximadamente 10% de humus. Ele é arejado, permeável e fértil para a vida vegetal. O humo ele se forma principalmente pelo processo de acumulação e decomposição de restos de origem animal e vegetal presentes no solo. E o outro solo também que não é tão abordado, que é o solo arável. O solo arável seria o solo mais adequado para a agricultura. É o solo que contém as proporções mais adequadas para se estar realizando um plantio. Então, basicamente, um solo arável seria um solo com teor de mais ou menos 60% de areia, 5% de cálcio, 25% de argila e 10% de humus. Esse seria, se desse para você fazer uma mistura ali e realizar um solo ideal, esse seria o solo mais ideal para você estar realizando um plantio. No caso, a areia ela deixaria passar água, permitindo que ela chegue até as raízes das plantas. A raiz ela ia estar retendo um pouco dessa água e o humo fornecendo os nutrientes para que os vegetais se desenvolvessem da melhor forma. E também eu vou abordar um pouquinho em relação às análises de solo. No caso, a análise de solo ela é muito importante antes da realização de qualquer plantio em qualquer área. Então, a primeira etapa é a realização da amostragem do solo. A amostragem de solo tem a finalidade de estar fazendo a avaliação da fertilidade no mesmo. Então, lá, para você estar realizando uma amostragem do solo, você tem que escolher uma área mais homogênea possível e também subdividir essa área em talões homogêneos. Ou seja, você pegar uma amostra de determinado espaço daquela área, de outro espaço, em que você consiga fazer uma amostra ali o mais homogêneo possível. Não pegar única e exclusivamente várias amostras de um local específico e de outro local ficar sem pegar, porque isso vai acabar gerando diferença e não vai gerar uma análise correta e, consequentemente, a interpretação ela não vai estar satisfatória com o que está representando realmente aquele solo.
Esse aqui é um exemplo, basicamente, de como se realizar uma amostragem da melhor maneira, que é a divisão da área em glebas para a amostragem do solo. Essa é uma fonte encontrada no livro de Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Então, como é possível ver, a área foi dividida entre essas glebas e a coleta foi feita nesses pontos marcados, no formato de zigue-zague, ou seja, foi feita uma coleta em determinado ponto, em um ponto subsequente, no formato de zigue-zague, para você conseguir pegar uma matéria mais homogênea possível. Então, o que se recomenda é você pegar amostras simples e também compostas, fazer a distribuição espacial das amostras nas glebas no formato de zigue-zague, igual eu estava comentando. E para a maioria das culturas, essas amostras mais simples, elas são coletadas na camada de 0 a 20 centímetros, ou seja, que é a camada mais superficial do solo. Já para pastagens estabelecidas, aproximadamente de 0 a 5 ou de 0 a 7 centímetros. E para você que gosta dessa parte de solo, se interessa muito, como é a importância real do solo, questões como análise e interpretação do solo, fertilidade do solo, correção do solo, como que essa parte do solo faz eu ter uma maior produtividade agrícola, eu recomendo você adquirir a apostila do agro, tudo sobre solo. Essa apostila vai conter basicamente todas as informações nessa parte de solos, assim, tudo que você precisa saber, você está inserindo ali na sua lavoura, ou então para estar auxiliando nos seus estudos. É uma edição especial, uma edição limitada. Como lançamento, a gente está ofertando ela com frete grátis para todo o Brasil, num preço promocional. E para quem está a chamar a gente agora, no link que eu deixei aqui na descrição, a gente vai estar ofertando também um brinde muito especial. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, caso surja essa curiosidade e um pouquinho de saber, é só acessar o link aqui na descrição, que você já vai entrar em contato num link para você estar conferindo mais informações e sabendo como está adquirindo essa super apostila. Então é isso. Caso vocês queiram saber mais informações sobre a parte do solo ou sobre a parte da agricultura de forma geral, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, que é Dari Tecnologia e Aplicação Agrícola, e nosso Instagram, que é @DariBRAgro. Lá você pode entrar em contato com a gente, estar tirando dúvidas, estar conferindo mais informações e muito mais. Então, você que gostou, deixa o seu joinha, compartilha para os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Então, muito obrigado e tchau, tchau.